Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me usa, Senhor Jesus, conforme a tua vontade. Fala a cada coração que se prontificou a ouvir esse evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu já tirei a palavra aqui. Saiu Romanos 6, versículo 5, tá? Foi um versículozinho solto. E o Espírito Santo de Deus vai dar interpretação, né? E aí é ele que vai decidir o que vai ser falado, o que nós precisamos ouvir, tá bom? Que eu também estou incluída nesse pacote aqui, tá? Mas vamos meditar primeiro no versículo, porque fala assim, ó, vou ler o versículo. Se formos unidos a ele na semelhança da sua morte, tá? Se nós formos assemelhante na morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse é o versículo. Aí entra uma passagemzinha que agora eu lembrei, ó, já lembrei. Vamos lá em Mateus 10, só para a gente ver, né, esse mistério aí desse versículo. Vou até abrir já de uma vez. Mateus 10, quer ver? Do 34 em diante, deixa eu achar aqui rapidinho. Olha como é que Deus é lindo, né? A gente não sabe nem o que vai falar em cima desse versículo. A gente fica meio perdido, né? Mas quando a gente entrega a ministração para que Deus nos use, né, de acordo com a vontade dele e confia, ele vai falando. Olha só. O que fala aqui? Eu poderia, eu vou ter mais, é o Mateus 10, né? Do 34 em diante, mas vamos no versículo 38, tá? Vamos pular, vamos pro 38 de Mateus 10, ó. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Eu vou ler de novo. Não serve para ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Tá? Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Então vamos entender a morte, porque vamos ler de novo esse versículo que eu sorteei, né? Assim, o versículo 6, né? Não, versículo 6, de Romanos 6. Pois sabemos que a nossa... meu Deus, já até me perdi. Qual é o versículo, Jesus? Espera aí. É Romanos 6, 5. Vamos lá, no 5. Aí fala assim, né? Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Aí o que você entende da morte? Né? Não é que você vai ter que ser levado até a cruz. Não é que você tenha que ser crucificado e sentir a dor da crucificação. Nós não estamos falando, né, de uma morte na semelhança da morte física de Jesus. Não é essa morte, não é essa dor da crucificação. Até porque você não é digno para ter uma morte de crucificação. Né? Nada valeria. Tanto que Paulo fala, não adianta eu entregar o meu corpo para ser destruído, ser queimado, né? Se eu não tiver amor. Nada vai valer. Então quer dizer que não é uma morte, né? O Tiradentes é o Marte, porque ele morreu por Minas Gerais, pelo povo dele, e ele amava tantos mineiros. Olha que homem maravilhoso. A gente pode até comparar ele como Jesus. Como assim? Tiradentes? Você tem coragem de assemelhar ele com o seu Senhor, o seu Criador, que morreu na cruz pelos seus pecados, né? Um justo morreu por pessoas injustas, pecadoras. Levou todos os seus pecados na cruz do Calvário para te levar a uma vida eterna.
Então quer dizer que Deus não está falando dessa morte. Você pode até ser crucificado, mas se você não tiver amor, nada vai adiantar. Então, o que quer dizer quando ele fala assim, né? Quando ele diz, né? Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, porque ele crucificou a carne. Antes dele passar pela morte de cruz, ele já tinha a carne dele, né, crucificada. Ele já jazia na carne, ele não fazia a vontade da carne, né? A carne dele já era morta para o pecado. Aí entra, né, você querer ser unida com ele, ter uma morte igual a dele. Crucificar a sua carne em vida. Aí ninguém quer, né? Ninguém quer. Jesus Cristo crucifica a carne dele antes de ir para a cruz do Calvário. Ele já renuncia aos desejos da carne. Aí a pessoa diz assim, mas peraí, Jesus Cristo? Não, ele é Jesus, ele não tem os desejos ele não teve os desejos que eu tenho, né? Jesus foi tentado em tudo que você pode imaginar. Todos os seus desejos, todos esses que você sente aí na tua carne, Jesus foi tentado. Só que não caiu em pecado. Não cometeu pecado. Resistiu até a morte. Crucificava a carne todo dia. Todo dia. Então quer dizer que se nós temos que ter uma morte, né, igualitária, precisamos nos igualar na morte de Cristo, porque, claro, ele jamais, você nem serve para sacrifício. Você não serve, mas é no seu dia a dia, é na sua mente, é na sua carne, que você tem que falar, não, eu vou me sujeitar à palavra, eu vou me sujeitar ao verbo que se fez carne para habitar no meu meio e vou vencer as tentações como ele venceu. Porque se Jesus fala que o que está em você é mais forte do que o que está no mundo, né? Do que Satanás e seus demônios, é muito mais forte. E você pode vencer a sua carne. Todo dia você tem que crucificar. Você tem que sepultar o velho homem. Você tem que morrer na carne. Nenhum momento Deus cedeu a desejos. Ele foi tentado em tudo. Tudo que você pode imaginar. Tudo que está relacionado com a humanidade, lá em Mateus 4. Você lê Mateus 4 todo, vai lá, bastante coisa você vai entender. Que ele foi tentado, mas ele não cedeu em nada. E tudo que você é tentado, tá? Toda a tentação é na sua humanidade. Mas para você vencer, você precisa se encher da palavra, do Espírito. Fortalecer o seu espírito, não a sua carne. Você lê Romanos 7, você vai lá ler sobre a luta interior, aí você vai entender, acho que eu tô até nele aqui, ó, Romanos 7, tô até nele aqui aberto, ó. A luta interior. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Versículo 14. Então ele tem a consciência de que ele é o quê? Fraco. E foi vendido, tá? Ele foi entregue a Satanás, aos pecados. Ele nasceu de uma descendência de maldição, de fraqueza. Mas nunca podemos nos esquecer, tá? Nós éramos escravo do diabo.
Mas a partir da hora que Jesus Cristo resolve vir, né, a palavra se faz carne e morre por você, acabou a sua fraqueza. Não pode mais falar que nós somos, né, fracos em Cristo Jesus. Tanto que ele fala: não há acusação para aquele que está em Cristo. Em Cristo Jesus. Não há. Satanás não pode lhe acusar, te acusar de mais nada. Né? Nada. Não importa se você foi um pedófilo, um estrupador, um homossexual, adúltero. Não interessa o que você fez no seu passado. Não interessa quais eram a sugestão do diabo e você, né, praticava. E você obedecia essas sugestões, né? Essas setas e esses dardos inflamados que Satanás colocava na tua mente, e você ia lá para cima e cometia aqueles atos absurdos. Contrário, muitas vezes, até, né, a sua ética, o seu caráter, vamos entender, né? O seu... Você não aceitava muitas vezes fazer aquilo, muitas vezes caía até num arrependimento, muitas vezes se bebia, você se drogava para efetuar uma coisa que você achava errado. Mas para você ter coragem de fazer e de, né, satisfazer o desejo de Satanás, você muitas vezes tinha que se drogar, tinha que beber, né, para que você fosse usado, né, de uma forma plena por Satanás, para que quando você viesse à sua lucidez, você culpasse a cachaça, você culpasse a cocaína, você culpasse, né, a sua fraqueza, né, sei lá, as pessoas elas tendem a culpar terceiro, terceirizar a culpa, né, colocar a culpa em terceiros. Ela, né, você pode reparar, sempre vai ter um culpado. Ela nunca vai falar, ou ela vai se colocar como louca, né? Ela tem um distúrbio, ela tem um problema psíquico, ela é uma pessoa alcoólatra, eu sou viciado, minha esposa me traiu, meu marido me traiu. Sempre você vai terceirizar a culpa, o porquê que você praticou, o porquê que você chegou a esse denominador comum, né, que é entristecer o Espírito Santo e fazer uma coisa contrária à tua vontade. Que na verdade, mesmo contrária à tua vontade, você, né, volta a sua paz mentirosa, que no caso, né, é a paz que o mundo dá, culpando sempre alguma outra coisa, né? Culpando a bebida, culpando as drogas, culpando a pessoa que você vive. Sempre você está culpando alguém e isso te traz um certo alívio, né? E você entende que você não é o culpado, porque o diabo ele não quer fazer você entender que você é o culpado. Olha, quem conhece o diabo sabe que é ele que está induzindo a pessoa a fazer aquilo. Ela não tem escolha. Porque ela não conhece o segundo Adão, né? Que no caso, nosso Deus, né? Ele veio quebrar a maldição de Adão e Eva. Então, o segundo Adão, né? A partir da hora que você está em Cristo, você está debaixo dessa filiação, né? Você está sujeito à palavra que se fez carne, né? Você sabe muito bem que existe um demônio atuando todo o tempo. É claro, ele vai usar coisas, né, para que você culpe aquilo ali. Eu fiz porque eu estava sobre a droga, sobre o álcool, né, por algum motivo. Eu tenho um problema psíquico, então eu agredi aquela pessoa, eu matei, eu violentei, e a pessoa vai criar, né, ele vai criar uma mentira. Então aqui tá deixando bem claro que você é escravo do pecado porque você quer. Ou você escolhe ser servo de Cristo, ou você escolhe ser escravo do pecado. Mas você vai ter que servir a algum Deus. Ou o nosso Deus, né, o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, ou você escolhe servir o Deus desse sistema de coisas que é Satanás e seus demônios. Mas, obviamente, você vai estar servindo algum Deus. No muro você não pode ficar. Tem quem fique no muro, em cima do muro? Claro que tem.
Claro que tem. E eles se sentem bem em ficar em cima do muro, porque ali, né, eles fingem, né, estar em comunhão com Cristo. Isso traz uma paz mentirosa, porque está dentro de uma igreja, está em comunhão com o corpo, né, na cabeça dele, está ceando, está dizimando, está ofertando, está junto dos irmãos, mas a mente está fora. Não está sendo direcionado pelo cabeça, que é Cristo. Ela está dentro de uma denominação, mas não obedece à lei. Não está debaixo, né, da palavra. Não está se sujeitando. O próprio Deus fala: aquele que me ama obedece à minha palavra. Mas essa pessoa, ela não está preocupada em amar. Ela está preocupada em executar, né? Ela está debaixo de uma ditadura, ela executa bem, um comando, né? A pessoa fala: olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, dentro da igreja estou precisando disso, estou precisando daquilo, ela executa bem um comando, né? Mas ela não faz nada por amor. Ela faz, né? Alguém dita uma regra, né? Ela fica debaixo de uma doutrina, de uma ditadura, de um comando de homem, mas não faz nada por amor. Aí entra aquele negócio, né? Que eu tô falando de uma pessoa que ela continua sendo escrava de homem. Ela acha que ela é serva de Deus, mas ela não é. Até porque ela executa bem, mas ela não faz isso por amor. Ela não cria nada, ela só executa a ordem. Ela não cria, ela não deixa Deus usar ela ao bel prazer dele. Não. Ela não tem, ela não deixa ser controlada pelo Espírito Santo, né? A pessoa, tudo que ela faz é robótico, é mecânico, é como uma engrenagem. Ela vive naquele, né, sempre naquele círculo vicioso de fazer sempre as mesmas coisas. Vive na mesmice, né? Como a pessoa fala, na mesmice. E ela acha que está servindo a Deus e começa a ficar uma coisa muito pesada. Porque é um círculo vicioso, é chato, você tem que estar sempre debaixo de um comando, de uma regra, de uma ditadura, de uma lei. Isso é cansativo, porque ela não tem Deus, ela não vê Deus governando ela, porque Deus não põe peso em ninguém, né? Ela continua escrava do diabo. E aí dentro mesmo da igreja, ela continua numa luta interior tremenda, porque ela é fraca. Ela não alimenta, ela não é alimentada. O espírito dela vive necessitado de comida, né? É um espírito fraco, deficiente. Ela precisa de alimento espiritual, mas esse alimento que as pessoas estão buscando por aí, né? Que é um miojo espiritual, um alimento instantâneo, né, de papum, ouvir aquela palavra e recebo e vai acontecer milagre e vai, né, vai dar um passeio, vai fazer uma viagem, vai numa vigília, né, enfim, né, tem muitas coisas que hoje as pessoas inventam, né, o show gospel e muitas outras situações que faz aquele homem, né, glorificar a Deus de uma forma superficial. É aquele negócio. A pessoa, ela tem que estar, né, bem alimentada espiritualmente para que ela possa, né, recusar as investidas do diabo. Essas investidas, elas não vão chegar quando você está numa igreja lotada, ela não vai chegar quando você está numa vigília junto com os irmãos, quando, né, teu pastor está ali do lado. Não, claro que não. Vai chegar, o diabo vai esperar uma hora que você esteja sozinho. Se você não é uma pessoa que busca Deus, né? Quem está ali se alimentando, né? Crescendo em espírito, obviamente você vai ser uma presa fácil, né? Uma ovelha fora do aprisco, fora, né? Ela é presa fácil para o leão. Então nós temos que ter o quê? Uma comunhão com o cabeça, que é Cristo. A igreja é secundária, nós precisamos estar em comunhão, né? Mas primeiramente com Cristo, porque muitas vezes acontece você não poder estar presente, né, no templo de tijolo junto com os irmãos. Muitas vezes você vai ouvir o seu pastor por uma live, por algum motivo, ou tá doente. Como é que você vai se sustentar se você estiver dentro de um hospital, acamado,
né? Tendo que participar através de uma live, né? Você vai ter que tomar decisões ali sozinho, sem ajuda de ninguém. Muitas vezes o diabo vai trabalhar muito com o seu impulso. Pedro, coitado, ele era muito impulsivo, muitas vezes errava por isso, não dava tempo. No calor da situação, ele acabava tomando uma decisão errada, tá? Então, quando a gente está falando, onde eu estou aqui, quando a gente fala, né, que o Espírito Santo de Deus, ele quer uma pessoa que ela esteja, né, com ele, né, que quando o próprio Deus, né, o próprio Jesus fala que não serve para ser seguidor dele quem não estiver pronto para ser, né, crucificar a carne, pronto para morrer. Morrer, nesse caso, aqui, é crucificar a carne, é sepultar a sua vontade. Todo dia você vai ter que escolher servir a Deus e resistir às tentações, resistir, né, os desejos do seu corpo, as suas vontades. Vai ter que recusar, né, os manjares que vão ser entregues, vão ser oferecidos a você. Aí entra, né, que eu tô lendo aqui o 39 de Mateus 10. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Que aí, no caso, gente, é esse 5zinho que eu li, né? Ó, pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Por isso que ele está oferecendo para você aqui, ó, quem procurar os seus interesses, ele não tem interesse nesse indivíduo. Porque ele não busca as coisas do reino, ele está sempre buscando as coisas da carne. Primeiro as coisas da carne, depois as coisas do reino. Então é interessante. Ontem mesmo tem uma ovelhinha aqui que chegou para mim e falou: missionário, tomei uma decisão, meu marido não arruma emprego, tô passando por dificuldade. E há muito tempo, já tem mais de anos que ela está aqui comigo. Mais de ano. Você acha que deve ter uns 2 anos. Eu falei com ela, falei: irmãzinha, olha, faz o seguinte, vamos orar, né, tal, Deus vai abrir porta, busque primeiro as coisas do reino, entra numa igreja, né, se consagra, se batiza e busca a Deus, seja fiel nos seus dízimos, na sua oferta, você vai ver que Deus vai abrir porta, busque pelo seu filho, porque ela falava que o filho dela não consegue emprego e que o marido dela não consegue emprego e tal. Ela tem 2 filhos, um de 20, outro menorzinho de 5, mas acho que é isso, 5 anos. Aí, um belo dia, que foi ontem, ela falou: irmã, tomei uma decisão. Meu marido quer ir para o Japão. Eu vou deixar o meu filho no Brasil, porque ele não quer aprender japonês, para entrar no Japão. Com essa idade, precisa saber escrever e ler japonês, né? Ele não quer aprender, acha muito difícil, ele vai ficar para trás. Vou levar só o meu menorzinho e vou acompanhar meu marido. Ora por mim. Eu falei: irmã, sinto muito, mas não vejo Deus na sua decisão. Primeiro que o nosso país é muito rico. Aonde que Deus não vai abrir porta de emprego aqui para o seu marido? Para o seu filho de 20 anos? Né? Você está tomando a decisão errada. Porque Deus, ele leva muito a sério uma instituição familiar. Se está separando a tua família, não tem Deus na sua decisão. Não tire esse visto, não saia do país, não faça isso. Tanto que ela falou: meu filho menorzinho está no pronto-socorro, está passando mal. Eu falei: isso já é Deus sinalizando para você, né? Eu vou orar, mas eu vou orar para que você tome a decisão sensata e não divida a sua família, porque aonde há divisão não há Jesus. Aonde Deus está, você deixar o seu filho primogênito para trás, para entrar num país idólatra, de estrangeiro, que quando vem para o Brasil, faz o brasileiro de escravo, né? Eles não escolhem ser empregado de ninguém, eles escolhem ser patrão. Eles, quando vêm para o Brasil, eles vêm para ganhar, né? Não para perder. Agora, brasileiro lá vai sofrer, vai ser escravizado, tá? Então, eu falo para vocês, Deus, ele não trabalha dessa forma.
Você precisa estar preparado para as ciladas e investidas do diabo, que muitas vezes ele vai trabalhar no seu impulso, no seu desespero, para que você tome uma decisão precipitada. E você acha que Deus está nisso. Tanto que essa irmã falou para mim, eu estou mesmo com meu coração muito dividido, mas eu tenho que ir. Não, não tem que ir. Até porque quando a pessoa fala que está com o coração triste, o que quer dizer? Que Deus já está falando, já está sinalizando. Você vai tomar uma decisão com o seu coração desfalecendo, triste, né? Você vai sair de um país, deixar um filho para trás por causa de dinheiro. Se o próprio Senhor fala, buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Mas você está buscando? Não. Então, Deus é o Deus da prosperidade. Ele abre porta onde não tem porta, mas você precisa estar pronto para entrar, ou então para estar nesse corredor esperando essa porta abrir. Mas nem no corredor a pessoa quer ficar. Ela simplesmente quer que abra a porta. E se não abrir porta, ela mesma vai cavar um buraco ali para sair. Aí ela vai se estrepar, tá? Porque aí você não está seguindo o caminho. Você está seguindo um atalho que você mesmo criou. E vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Eu estou amaldiçoando? Não. Não. É dentro da Bíblia, você vê que você está tomando uma decisão errada, contrária à vontade de Deus, até porque Deus já está incomodando você. O seu coração já está desfalecendo. Mas quer fazer a vontade de quê? Do homem, né? Quer abrir porta, a murra, a pontapé. Não vai conseguir. Enfim, vamos lá, vamos para a palavra, né? Então foi o que eu falei aqui, né? Ó, quem procura os seus próprios interesses, aí nesse caso aí a pessoa está procurando o seu interesse, tá? Ó, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira, tá? Então eu terminei esse aqui, vamos voltar agora para o nosso raciocínio, né? Que eu comecei a ler Romanos 6,5. E foi um versículo, né, que eu sorteei aqui. Vamos ler mais um pouquinho, ver se o Espírito Santo de Deus quer falar mais um pouco, porque eu abri a Bíblia, né, em Romanos 6, para ver aqui, ó. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo. Olha só. Foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Né? Foi o que eu li em Romanos 7, né? Que ele fala, ó, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Isso no primeiro Adão. E depois que você conhece a Deus, e você conhece a palavra, que se fez carne, você está no segundo Adão. Então tudo muda na tua vida, tá? Aí ele fala, aí muda, olha só, o repertório aqui no caso, né? Ele começa antes e depois ele vai dando uma explicação sobre a luta interior e a vida dominada pelo Espírito Santo. Mas você vê, ele deixa bem claro antes aqui, ó, pois sabemos que a nossa velha natureza, velha, ficou para trás. A sua velha, agora você é nova criatura. Se você continua nos desejos antigos, né, nas suas vontades passadas, você não sepultou, você não morreu, você não crucificou a tua carne, nunca você vai ter parte, tá? Em uma ressurreição igual a dele. A hora que você partir daqui, com certeza você não pode estar junto do Deus da glória. Nunca. Você não tem galardão, você não tem coroa, né? Você não tem futuro com Cristo. Por isso que ele fala, né? Se você crucificar, se você for parecido igual a ele na morte, você vai estar unido com ele na ressurreição igual a dele. De glória, de honra. Mas vamos pensar. Logo depois ele fala, mas sabemos que a nossa natureza, né? No caso a velha natureza, a nossa natureza pecadora já foi morta. Você tem que matar, morrer, como Cristo morreu. Na cruz, a fim de que o nosso pecado
que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos. Então, peraí. Se você continua aqui em Romanos 7, né, nesse versículo 14, escravo do pecado, você é velha. Você está em Adão. Se você agora crucificou tua carne e está vencendo a carne, você está no segundo Adão, né? Você não é mais escravo, você é livre. Tanto que ele continua aqui, ó, né? Você não é mais escravo, tá? É assim que tem que ser para você ter uma morte, né? Ter um galardão, ter uma ressurreição igual a dele. Ó, aí no 7 aqui, ó, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Olha que legal. Quem morre, que entrega a sua carne para ser sepultada, morreu. Ó, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Se você tem certeza que você não está emprestando a sua carne, né, para satisfazer vontade de Satanás, né, você pode ter certeza que você agora, né, crucificou. Você agora é uma nova criatura. Você já morreu com Cristo Jesus, né? Então pode ter certeza que se você partir desse mundo, né, você vai viver com quem? Cristo. Mas se você continua velha criatura, você vai ter uma eternidade com Satanás. Por isso que o próprio Deus fala, não tenha medo do homem. Ele só pode matar a tua carne, mas ele não tem poder para jogar o teu corpo e a tua alma no inferno. Quem tem poder para te matar e para jogar a tua alma, destruir no inferno, sou eu, né? Aí ele fala, ó, 9, sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá. Olha que lindo. Gente, você vai perder essa oportunidade de ser parecido na ressurreição, nunca mais sofrer, nunca mais ninguém tem poder mais para te matar. Receber um corpo glorificado, igual lá em 1 Coríntios 15, se você ler lá a ressurreição do corpo. Como é a sua ressurreição? Tem que morrer para nascer. Tem que morrer para nascer. Mas primeiro você tem que morrer na carne aqui, em vida. Para quando você descer à sepultura, você nascer para Cristo Jesus. Então ele fala aqui, ó. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. Nunca mais vai morrer. Nós morremos só uma vez, Hebreus 9, 27. Só uma vez. Depois vem o julgamento, vem o juízo de tudo que você fez aqui nessa terra. Só morremos uma vez. Não tem mais negócio. Não adianta chegar lá e terceirizar a culpa. Acabou. Tá? Aí ele fala aqui, ó. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Olha só. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Olha que lindo. Vou ler de novo, ó. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, tá? Mas por estarem unidos com Cristo Jesus, você está unido com ele, né? Devem se considerar vivo para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Não deixe, porque ele já te entregou a tua liberdade. Você não é mais acusado em Cristo Jesus. Você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Ah, mas eu não tenho, né, esposa, né? Eu sou uma pessoa sozinha. Eu tenho desejos, então eu preciso me masturbar para satisfazer o desejo da minha carne. Mas eu não estou me deitando com ninguém. O que Jesus fala? Aquele que olhar para uma mulher já cometeu pecado com ela.
Aquele que desejar possuir, né, já cometeu o pecado de adultério com ela ou com ele. Mas você acha mesmo que a masturbação não é pecado? Que você está fazendo o corpo com uma meretriz, com Satanás? Na sua mente você já está separado de Cristo. A partir da hora que você entra você pratica esse ato de masturbação, você já está separado de Cristo. Você não é salvo. A partir dessa hora que você deseja a mulher do próximo, você já está em ato de adultério. Você não é salvo. O seu desejo já está te contaminando. A partir dessa hora você já está separado. E aí ele fala aqui, ó. Portanto, não deixe, vou ler de novo, ó, que o pecado domine o corpo mortal de vocês. E faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Ah, mas eu sou casado, mas meu marido, a minha esposa tá acamada, eu não tenho mais nada com ela. Ah, missionária, mas aí eu vivo, né, na prática, né, da masturbação. Ah, mas eu até desejo outra mulher, mas eu nunca me dei. Gente, mas tá tão claro que aquele que desejar possuir, aquele que cobiçar a mulher do próximo. Meu Deus. E a pessoa ainda vem com esse lero-lero de que, mas minha mulher não pode mais me satisfazer. Vai jejuar para quebrar carne. Crucifica a tua carne. E tanto a mulher quanto o homem. Deus dá domínio sobre a carne. O próprio Paulo fala, né, que se for para ele escolher por você, ele escolheria que o homem não se casasse, se mantivesse sozinho, né, ganhando alma, né, porque o homem, ele sozinho, ele vai fazer, né, ele vai ter interesse pelas coisas do reino. Agora o homem que se casa, ele vai ter que, né, muitas vezes até para fazer um jejum, ele vai ter que entrar num acordo com a esposa ou com o esposo. Ele não pode tomar decisão antes de chegar para, né, o cônjuge e falar, olha, eu quero fazer um tempo de consagração, você me permite? Até isso você tem que combinar com o seu cônjuge. Então, por isso que Paulo falou, olha, sinceridade, eu não sou o dono da razão, mas se você quer realmente servir a Deus plenamente, olha, pensa bem se é isso que você quer, porque isso pode atrapalhar seu ministério. Por que ele fala isso? Porque Deus dá controle, Deus dá autodomínio. Se você busca Deus, Deus faz com que a tua carne, né, seja mortificada, mas a pessoa não quer. Ela quer viver na prostituição mental, ela quer viver, né, na vida porcamente, né? Como é que vai ser abençoado? Tá? Aí ele fala aqui, ó. E também não entregue nenhuma parte, olha só, hein, do corpo de vocês ao pecado. Nenhuma parte. Para que ele, a use a fim de fazer o que é mal. Olha só. Aí a pessoa pensa assim, mas na Bíblia não fala que o homem ou a mulher não pode se masturbar. Gente, olha aqui. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte, tá, para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça, tá? Aí você passa a ser escravo de Deus, servidor de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por ele. Enfim, gente, deixa eu
finalizando aqui, eu vou lá em Mateus 5, porque eu falei do adultério, né? Muitas pessoas não conhecem Bíblia e vão ficar falando aonde está escrito. Então, a partir de agora, vocês que nunca ouviram vão ouvir, e aí eu não sou responsável mais. Porque Deus fala, né? Que você vai ser julgado pelo que você está ouvindo, lá em Romanos 2. Tudo que você está ouvindo, a partir de agora, é responsabilidade sua, não é minha, tá? Vai ser trazido a juízo e aí você vai responder pelo que você ouve, né? Vamos lá, eu falei que ia ler, né? Vamos ler. Aí fala aqui, olha, adultério, né? 27 de Mateus 5, ó. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, tá? O que é adultério? O adultério, as pessoas entendem que né, é ter uma relação sexual fora do casamento. Não é só isso, tá? Você adultera contra o seu cônjuge a partir da hora que você se masturba. Você adultera contra Deus, mesmo não tendo cônjuge, a partir da hora que você empresta o seu corpo para satisfazer o desejo do pecado. Tá? Porque você não tem um autodomínio. Mesmo que você não tenha ninguém, seja um viúvo, um solteiro, um rapaz solteiro, você peca contra Deus. Você está emprestando uma parte do seu corpo para o pecado. E a partir dessa hora você faz um corpo com uma meretriz, com uma pombagira. Maria Padilha, Cruzeiro das Almas, Maria Mulambo, né, Maria Quitéria, todas essas pombagiras aí da encruzilhada. Ó, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejá-la, possuí-la, já cometeu adultério no coração. O coração acabou, já está contaminado, ó. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno, tá? Não tem jeito mais para você. Ó, se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Aí a gente entende, né? Assim, quem sabe ler um pinga e letra. Será porque cargas d'água que o Espírito Santo, né, usou, né, para escrever esse versículo 30? Uma mão? Não é muito estranho a mão, né? A mão direita? Olha que coisa estranha, né? Que sugestivo, né? Para um adultério, a mão direita, corte-a, jogue fora. O que você faz com a mão direita? Né? Porque ele está falando de adultério. Ele está falando de olho, olhar, seus aplicativos, o que você olha na rede social, né? Ah, mas eu não tenho esposa, eu não tenho um esposo, ah, eu sou viúva, eu não tenho... E aí, como é que você controla o seu corpo, a sua carne? Você está crucificada como Jesus? Você se igualou na morte de Cristo para ter uma ressurreição igual a Ele? Ou você continua na prática do pecado? Ou continua entregando o seu corpo, né, para Satanás usar? Né, para ter uma eternidade com Ele no inferno? Tá aqui, ó. Não, olha só, vou ler de novo essas duas partezinhas bem sugestivas, ó. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o. É melhor você ficar cego, entrar cego no reino de Deus, do que usar esse olho para praticar podridão, adultério, né? Pois é melhor perder uma parte, olha só, hein, do seu corpo, do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, aí vocês imaginam aí a sugestão, né, do diabo, ó. Corte-a e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Ele está falando de adultério, gente. Não precisa estar escrito aqui, ó, masturbação. Não. É só você ler e entender, tá?
que o Espírito Santo de Deus está trazendo aqui para rapazes, moças, tá? Muitas vezes é mais fácil uma virgem, tá? Virgem, vamos entender, imaculada no corpo, ir para o inferno, tá? Uma menina, uma filha de crente, um filho de crente para o inferno, muitas vezes, do que um gigolô, do que uma prostituta que vende seu corpo na esquina. Que tem relação sexual por dinheiro, né? Muitas vezes se reserva, não, eu não beijo na boca, porque beijar na boca eu não vou fazer porque eu tenho um parceiro. Isso aí já é muita intimidade. Só faço isso com o meu parceiro. Beijar na boca, não. Eu faço isso, mas tem coisas que é só com o meu marido. Elas têm mais índole do que uma filho de crente, que se diz virgem, que está dentro do templo do Senhor, se masturbando, olhando aplicativo, vendo pornografia, se masturbando. Quem é que vai para o inferno? Deus fala que é mais fácil Sodoma e Gomorra, tá? Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra, tá? Do que o povo de Israel. Por quê? Porque eles não conhecem Bíblia. Deus deixa bem claro que muitos perecem por falta de entendimento. Como? Até Natanael falou aqui. Como eu vou entender se não tem quem explique? Não tem como eu entender Bíblia. Então, meu filho, Deus vai te julgar pelo que você ouve, pelo que você sabe de Bíblia. E você sabe que é pecado. Então não tem esse negócio. Ah, mas eu tenho desejo. Não. O desejo você controla com jejum, com oração. Quebra a tua carne orando, buscando a Deus. Se você quer realmente viver em espírito. Porque vai para o inferno. O inferno não foi feito para ímpio, não foi feito para crente pecador. Para quem está ouvindo essa mensagem e não quer obedecer, não quer se igualar na morte de Cristo, não quer sepultar o velho homem. Não tem como Deus julgar a tua causa. Jesus mesmo fala, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Ele não veio. Dá tempo de corrigir a sujeira, a imundície. Ele não vai te julgar. Se você entrar, né? Pega um pedacinho de pão, pega uma água, né? Apresenta a Deus, peça perdão da sua imundície, espera chegar a Santa Ceia na igreja, volta, confessa de novo, faça um jejum para quebrar a tua carne. Jejum não é para prosperar não, gente. Jejum não é para abrir porta de emprego, é chave de apartamento, não. Jejum é para quebrar a carne, para vencer Satanás. Dentro do seu quarto fechado, na hora que vier aquele impulso, na hora que vier aquele desejo, aquela lasciva, né? Dentro do seu banheiro. A hora que o diabo estiver ali te tentando, é a hora que você está jejuando e vai repreender e vai resistir ao diabo. É no impulso, tá? Ele vai vir de repente. Aí você vai ter palavra, tá? Aí você consegue vencer. Então, pensa nisso, tá bom? Eu não vou continuar, porque eu acho que já passou até da hora, tá? Mas a gente está falando aqui nessa situação, foi o versículo, e olha que caminho foi, né? Que foi o versículo Romanos 6, né? Versículo 5, né? Que a gente tem que ter essa semelhança na ressurreição, mas antes, para que você tenha uma ressurreição gloriosa, uma ressurreição, um galardão, uma coroa, você precisa ser semelhante com ele na morte. Eu nem li, né? Acho que nem vai dar tempo, misericórdia, 48 minutos já falando, não vai dar tempo, né? Mas eu queria muito que vocês lessem, né? Eu sempre comento aqui Mateus 4, tem Lucas, tem Marcos também, a tentação de Jesus, né? Que Jesus foi para o deserto, olha só. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou não foi o diabo, foi o Espírito Santo.
né, que levou, olha, depois de um batismo, de uma submissão, né, a João Batista, ele deixou esse legado, olha, passe por autoridade, né, batiza, né, aí você vai ser, né, cheio do Espírito Santo, mas, claro, que a hora que você se batiza, toma uma decisão de seguir o caminho, obviamente vai vir a tentação, 1, 2, 3, né? Você vai vencendo, vai vencendo. Logo depois você vê que o próprio Jesus abriu um ministério, né? Começou a pregar, começou a pregação lá na Galileia, né? Chamando os pescadores, chamando o povo, né? Se juntava muita gente, ele ensinava, ele curava, né? Quantas coisas foram acontecendo depois de quê? De um batismo, de uma submissão, né? Esteve debaixo de uma autoridade espiritual. Logo depois veio o que? A tentação. Depois abriu um ministério, né? Depois começou o ministério do Senhor Jesus, né? O Sermão do Monte, quanta coisa linda, né? Mas tem um processo, né? Todo o processo para chegar nesse propósito que Deus quer, precisa de passar por um processo. Aí a pessoa quer ser batizada em línguas, a pessoa quer, né? Olha, gente, isso é o menos importante da Bíblia. Tem que ter amor. Primeiramente, amor a Deus, né? Por isso que ele fala, olha, se você realmente, né, amar a Deus, esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, de todo o seu entendimento. E amar ao próximo. São 2 mandamentos mais importantes da Bíblia. Mas quando se trata, eu amo o próximo, eu faço, eu prego, é o contexto. Claro, quem não tem amor não prega, não está preocupado em dar fruto. A boca fala o que o coração está cheio. A gente vai conhecer a árvore pelo fruto. Mas tem aqueles que fazem a obra lindo, mas não ama a Deus. Não se submete a Cristo. Não tem autodomínio. Como? Então cancela o 2º mandamento, porque o 1º mandamento é amar. E Deus fala, aquele que não me sujeita, que não obedece o que eu estou falando, acabou, vai ser cortado da videira, vai ser lançado no fogo. Eu não vou nem podar, eu não vou nem perder o meu tempo, né? Não vou. O lavrador, né, ele perde o tempo, ele poda para dar mais fruto ainda, que é de fé em fé, de glória em glória, né? O próprio Espírito Santo fala, né? Ai, tá dando fruto bonitinho, mas esse fruto tá tão mirradinho, eu vou dar uma podadinha para dar mais fruto ainda. Isso é aquele que está nele, lá em João 5, João 15, né? Quem está nele, ele vai podar, né, para ficar forte. Mas é aquele que não dá fruto, criatura. Vai acontecer o quê? Vai tirar a energia da árvore? Do corpo de Cristo? Não, ele vai arrancar, ele vai cortar e vai lançar fora. Porque não presta para nada, só para fazer fogueira. Tá? Então, quando Deus... Eu vou continuar aqui rapidinho, senão eu vou me perder, né? Eu estava falando da tentação, né? Onde que eu estava? Tá, e que Jesus Cristo foi levado, né? Pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, tá? Pelo diabo. Então você vai passar por tentação, não tem como fugir, tá? Aí vem, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome, óbvio, né? Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Então o diabo vai estar todo o tempo, pô, você é macho, né? Você tem hormônio, como que pode um homem desse tamanho? Ele vai botar coisa na tua cabeça. Isso não tem nada a ver. Tá escrito, né? Deus fala, aquele que a mão direita fizer você pecar, corta fora. Se o olho fizer você pecar, entra no reino de Deus cego. Mas entra, tá? Não olhe, nem cobice, nem deseje, nem pense, nem empreste o seu corpo para essa determinada coisa. Né? Você vai ser tentado, mas ele está falando que o diabo ele dá essas sugestões, né? Se você é o filho de Deus, mande
Você pode mandar, você pode determinar. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Aí você só pensa em comida, só pensa em filmes, né, da Marvel, papapá, eu só quero, né, só alimentando carne, carne, carne. Você vai, a hora que vem impulso, eu quero ver você ficar de pé. Não fica. Porque ele vai trabalhar na sua solidão, na hora que você estiver sozinho. Não é no grupo da igreja, não. Tá? Não é nos comes e bebes da igreja, não. Não é na vigília, não. É a hora que você estiver sozinho no seu quarto. É a hora que o bicho vai atacar. Porque que ele vai vir com tudo. Aí ele fala aqui, ó. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo e disse a mesma coisa. Jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, né? Olha que engraçado. Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem os seus pés sejam feridos nas pedras. Lá em Salmos 91, 12, você vê como é que o desgraçado conhece a Bíblia. Lá em Salmos 91, 12, ele já estava escrevendo, falando de Bíblia com Deus. Por isso que ele fala, o diabo também é crente. Ele crê, ele conhece a Bíblia. E ele estremece. Por que ele tem medo? Porque ele não tem como mais se arrepender. Tá? Ele tem medo. E a gente só tem medo quando peca. Nós precisamos ter temor. Tenha temor. Tá? Busque temer a não pecar. Eu temo a Deus, eu não vou pecar. Esse é o princípio da sabedoria, temer a Deus. Depois que você peca, vai só sobrar o medo, o pavor da consequência do seu pecado. Da separação do corpo de Cristo, tá? Porque se ele falou, ele conhece Bíblia. Deus só duelou Bíblia aqui. Ele não conversou com Satanás, como muitos pregadores fazem, bota microfone na cara do diabo, né? Empresta o microfone para o diabo ficar falando. Não, aqui está falando que ele duelou palavra. Aí ele fala aqui, ó, Jesus respondeu o quê? Ó, porque o diabo falou uma coisa que estava escrito. Está escrito. Ele conhecendo a Bíblia, ele fala de Bíblia. E ele poderia falar, posso pular sim do pináculo do templo e não acontecer. E os anjos de Deus pode sim. Uma legião de anjos, se eu quiser, pode sim. Mas ele falou que, ó, Jesus respondeu, mas as escrituras sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Não tentarás a Deus. Ó, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me prostrar. Jesus respondeu o quê? Vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo fez o quê? Né? Botou a mochila nas costas e foi embora. Tá aqui. E vieram quem? Os anjos de cuidado do Senhor. Então, quer vencer? Realmente, resista. Resista às ciladas do diabo, tá? Não só, muitas vezes, na prostituição, né? Mas tantas outras coisas. Ele sugestiona tantas coisas. Não troque a Deus por dinheiro. Não troque a sua família, né, por dinheiro. Não faça isso. Não desmanche, não destrua essa instituição. Lute por ela. Fique do lado dos seus filhos. Busque pela vida dos seus filhos, a vida do seu esposo ou da sua esposa. Porque tá, né, muitas vezes fora, né, da presença de Deus. Não busque largar. Deus manda perdoar. Né? Deus fala que ele não deu o divórcio, ele deixou bem claro, isso não foi ideia do meu pai, não é minha ideia, nunca eu gostaria que vocês se divorciassem, isso é por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu, mas que Deus quer que vocês perdoem o seu cônjuge, que perdoe, que lute, que ore pela salvação, que santifique os seus cônjuges. Não é que troque de marido, não é. Deus quer que você arrume o telhado que está vazando, não é trocar de casa. Tá tão fácil, as pessoas estão descartando pessoas como se fosse uma roupa. Deus quer que busque, Deus quer que lave, Deus quer que santifique, tá?
Então pensa nisso. Pensa nisso, tá? E é isso, gente. Olha, eu vou encerrar, que eu acho que agora já bombou aqui a hora, né? 59 minutos. Uma hora. Ô Espírito Santo de Deus, toma a mente de cada uma dessas pessoas que vai ouvir essa ministração. Coloca, meu Deus, esses jovens, Senhor, que estão emprestando o seu corpo a Satanás. Toma a vida desse jovem, muitos filhos de crente, muitas filhas de crente, de homens e mulheres de Deus que estão em cima de púlpito, Senhor. Estão emprestando a mente para o diabo. Meu Deus, em nome de Jesus, vai à frente, vai à frente do Icasrabamaná do Ebu, Odocosoroboará. Toma a vida desses crentes, Senhor. Toma a vida desses filhos, desses homens e mulheres, meu Deus, que se sente sozinho. Meu Deus, faça com que essas pessoas consigam vencer a carne. Busque, meu Pai, para jejuar, dê força para jejuar, né? Fale, meu Pai, o coração de cada uma dessas pessoas. É em nome de Jesus, para buscar o Senhor que é santo. O Senhor fala, seja santo que eu sou santo. É em nome do Senhor Jesus. Oh Deus de poder. Amém. Olha, gente, quem for receber essa palavra, né, essa pregação, vai no YouTube, escreve lá leilalima.com, tá? Ou então missionária Leila Lima para ouvir as pregações antigas. Tá bom? Deus abençoe, beijo no coração de cada um de vocês aí.